Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: deixai as crianças e não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor é a porção da minha herança. 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 Meus irmãos, minhas irmãs, nós chegando ao final desse dia de encontro, nesse momento ápice da nossa caminhada de fé, especialmente no nosso acampamento no combate da oração, a missa é o auge, é o ápice, que na Canção Nova, nosso pai fundador sempre nos ensinou isso. Esse é o cume de toda a nossa vida, é o centro de todas as coisas, viver esse momento da Eucaristia. Por isso que em cada acampamento, cada momento que nós temos aqui na Canção Nova, Cairóis, quinta-feiras de adoração, tudo que nós temos, nós chegamos nesse ápice, no alto do monte, na experiência com a Eucaristia. E a liturgia da palavra, ela vai dando esse ritmo daquilo que o Senhor quer falar a nós. O Senhor falou a nós, o Senhor semeou a sua palavra durante todo esse dia, o Senhor trabalhou essa palavra pelos momentos de oração que nós tivemos, desde a madrugada na resta do Santo Rosário, até esse momento. E a palavra vai nos guiar exatamente na compreensão daquilo que o Senhor quer falar conosco. Na tradução da Bíblia da CNBB, quando Jesus aqui, ele vai dizer: deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. Na tradução da CNBB vai estar assim: pois o reino dos céus pertencem aos que se assemelham a elas. A tradução fica mais próxima do original, da tradução do original desse texto em grego. Porque o reino dos céus pertencem aos que se assemelham a elas. Daqueles que são assim, como as crianças, vai dizer nosso Senhor. O que nós contemplamos numa criança? Nós percebemos que a verdade na criança, ela só aprende a mentir se o pai e a mãe ensinar. Porque a criança é verdadeira. E às vezes faz até o pai e a mãe passar vergonha, não é verdade? Elas não mentem. Quantas vezes uma criança já fez um pai ou uma mãe passar vergonha pela verdade dela? Porque não encontra-se mentira numa criança, ela é verdadeira. Então essa é uma das características. E uma outra característica é a dependência que a criança tem, do seu pai, da sua mãe. Dependência na educação, aquilo que vai sendo oferecido para ela, ensinado, mas também dependência no cuidado, na sua vida. Dos animais, aquele que é o racional, o homem, é o único que depende até uma certa idade totalmente do seu pai e da sua mãe. O bezerrinho nasce, cai lá, daí a pouco ele já está pulando. Quando ele desmama, ele já vai viver a vidinha dele, não é verdade?
o bezerrinho, né? O cavalinho lá, filho da égua, né? O cachorrinho. E aí todos os outros animais. Mas o ser humano, que é o animal racional, não é? Que tem razão, que tem alma, e alma espiritual, ele é o único que depende. Porque aos que se assemelham a elas, a esses, pertence o reino dos céus. Então o Senhor quer falar conosco de confiança, de dependência, de verdade. E Jesus disse: deixai vir a mim, não impeça. E quem estava impedindo aqui eram os apóstolos, tentando proteger Jesus. Mas muitas vezes somos nós que impedimos a nós mesmos de chegar a Jesus. Muitas vezes nós colocamos barreiras, muitas vezes nós colocamos dificuldades, muitas vezes nós nutrimos o nosso coração com aquilo que não edifica. Nutrimos o nosso coração com ressentimentos, com mágoas, nutrimos o nosso coração com preconceitos. E a gente vai impedindo-nos a nós mesmos de chegar até Ele, de nós nutrirmos um relacionamento profundo, progressivo. Quantas vezes o pecado nos impede de chegar até Jesus? Não que Ele não queira que nós cheguemos até Ele, mas a barreira do pecado mortal, que rompe a caridade, a capacidade da alma de amar a Deus, que expulsa Deus da nossa vida, o pecado mortal, vai fazendo com que a gente crie barreiras para que a gente não chegue até nosso Senhor. E eu já dou uma dica para você que é combatente, para você que é intercessor: busque viver constantemente em estado de graça, para que não exista barreiras para que você chegue até Jesus. Não impeçais que as criancinhas, que as crianças venham a mim, deixai-as vir até mim. Mas também, muitas vezes, nós colocamos o empecilho de nós chegarmos até Jesus. Por quê? Porque nós estamos voltados para o controle. Nós queremos ter o controle sobre tudo. Nós queremos ter o controle sobre a nossa vida. Eu quero ser o Senhor da minha vida. Eu quero ser o Senhor. Eu quero dizer o que vai ser e o que não vai ser. Aonde eu vou e aonde eu não vou. Eu quero traçar o caminho que deve ser. E acabo não entrando naquilo que é a total confiança que uma criança tem no seu pai, na sua mãe. Eu não sei se você tem percebido a oração da coleta do 19º domingo comum, da 19ª semana do tempo comum. Ela diz assim: Deus é eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai. Nós ousamos chamá-lo de quê? De Pai. A quem ousamos chamar de Pai. Dai-nos cada vez mais um coração de filhos. A gente poderia mudar a oração da igreja aqui agora e dizer: dai-nos cada vez mais um coração de criança, de total confiança, de total dependência, de total entrega. Deus, eu estou seguro em suas mãos, pode fazer do seu jeito, pode conduzir a minha vida, eu não quero ter o controle. E quantas pessoas se amarram a realidades espirituais contrárias à nossa fé, porque querem ter controle até sobre o futuro. E o diabo é mentiroso. Se tem algo que o diabo não tem acesso, é o futuro. E as pessoas vão se amarrando, porque elas querem ter controle até sobre o futuro. E aí vão lá naqueles que dizem que conhecem o futuro, porque estão preocupadas, porque precisam ter o controle, precisam saber o que vai acontecer. Quantos curiosos aí na internet, vai aparecer lá, uma sensitiva disse que vai acontecer isso. A pessoa já clica lá e já abre, porque ela está curiosa daquilo que a sensitiva está dizendo. Não é assim? É assim. Cuidado com essa curiosidade, porque o diabo tem amarrado muitas pessoas
por causa da curiosidade. O meu futuro está nas mãos do meu Pai, que tem o controle sobre a divina providência. Eu estou seguro nas mãos dele. Eu confio nele. Eu não preciso saber de nada. Eu preciso estar guardado, escondido, debaixo da divina providência, em total confiança. O coração da criança é exatamente assim. Ele é cheio de confiança. Mesmo que as coisas não saiam como planejado, elas confiam plenamente. E nós, como a igreja está pedindo para nós, para que cada vez mais nós tenhamos um coração de filhos. E qual é o restante do pedido que a igreja faz na oração? Desse 19º domingo do tempo comum, dessa 19ª semana do tempo comum, tem um motivo. Olha para quem está do seu lado, dê um sorriso para essa pessoa e diga: tem um motivo. Ó, é só uma técnicazinha para você não deixar o seu irmão dormir, tá? É de propósito. Então dá um sorriso para ele e fala assim: existe um motivo que a igreja está pedindo que nós nos comportemos como filhos. E que Deus nos dê um coração de filhos, cada vez mais confiantes no nosso Pai. Segura na mão dessa pessoa, balança a mão dela para ela despertar de vez. Balança a mão dela e diga: você está preparado para receber? Sim ou não? Balança a mão desse irmão: você está preparado para receber? Segura na mão desse irmão, porque você vai dar a boa notícia para ele. Eu vou ler a oração. Quando chegar na parte, você está segurando aí na mão do seu irmão, você vai declarar sobre a vida dele, amém? Então eu vou ler a oração, vou rezar. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos, vírgula. Balança a mão desse irmão. É nós, para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Aleluia! A herança que prometestes, o coração de filho cada vez mais unido ao coração do Pai, para nós recebermos a herança. A herança que ele prometeu é aquela que a teologia da prosperidade está prometendo aí em umas igrejas, que tem até escrito Jesus Cristo é o Senhor, lá. Vem para cá, você vai parar de sofrer. Vem para cá que você vai ter dinheiro para comprar uma Lamborghini. Vem para cá que você vai ter avião. É isso? É essa herança? Eu queria dizer, se você está pensando nisso, você é a pessoa mais pobre que está sentada aqui, ou que me escuta aí do outro lado. Se você está pensando em coisas materiais, se você foi dominado pelo espírito do mundo, minha filha, ou meu filho, você é a pessoa mais pobre que existe dentro da igreja católica. A herança que a igreja está dizendo é a herança do céu, é a vida eterna. O ouro, a traça, a ferrugem corrói, corrompe. A roupa de marca, a traça perfura. Casa pega fogo, cai. Mas o que Deus preparou para aqueles que o amam, e o amam como filhos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem coração foi capaz de sentir. É por isso que nós vemos muitos pobres felizes e ricos tristes. É por isso. É porque a pessoa não colocou o coração dela de filho do seu pai e entendeu qual é a herança. É por isso que às vezes a gente vê, mas às vezes também a gente vê muitos pobres tristes porque só ficam pensando no material, e muitos ricos felizes porque são desprendidos e ajudam tantas pessoas, porque querem o céu. Então a igreja está pedindo para nós, intercessores, que nós tenhamos os sentimentos de filhos. Nós somos filhos. E deixa eu dizer, o antropomorfismo do livro de Josué, quando ele utiliza uma expressão humana,
Deus tem ciúme. Isso se chama, na teologia ou filosofia, antropomorfismo. Falar de sentimentos humanos para Deus, para tentar explicar o que Deus está sentindo a nosso respeito. Então se usa uma linguagem humana. Josué está falando, olha, eu estou falando sério com vocês aqui, é porque Deus tem ciúme de vocês. Ele não aceita dividir vocês. Ele não aceita dividir o coração de vocês. Ele não aceita alianças temporárias. O nosso Deus só aceita alianças definitivas. Por mais que eu ainda escorregue todo o processo, estou amadurecendo, estou avançando. Uma vez eu li, se eu não me engano, São Francisco de Sales, não tenho certeza que foi ele. Ele vai dizer assim, o que é um santo? O santo é aquele que cai cada vez menos e acerta cada vez mais. Ele não está dizendo que o santo não caia. Ele só está dizendo que o santo cai menos, porque ele está em processo, ele está em progresso ascendente, ele está numa busca de viver exatamente esse processo. Eu sou filho, eu sou amado, e como filho, eu preciso ser como criança, totalmente dependente. Essa é a grande novidade que Santa Teresinha do Menino Jesus trouxe na sua doutrina da infância espiritual, a total dependência de Deus. E ela vai dizer, o elevador que me leva até o céu é a sua infinita misericórdia. É essa dependência, como uma criança que se coloca nas mãos do seu pai, da sua mãe, totalmente dependente, que acredita que quando o pai diz não, quem aqui já recebeu um não do Pai do céu? Levanta a mão. Esses dias mesmo eu estava testemunhando para uns irmãos, fiquei até quase 2 horas da manhã partilhando lá em Goiânia com os irmãos da comunidade do 2º elo da Canção Nova que moram em Goiânia. Eu fui essa semana visitá-los. O processo que eu vivi com a doença do meu pai. Eu orava por tantas pessoas na missa do clube que tinham o mesmo câncer do meu pai e elas eram curadas e o meu pai não foi curado. Meu pai morreu com câncer. Mas o câncer não matou meu pai, a fé do meu pai. Ele morreu dignamente, santamente. Quando o padre Jonas foi visitar o meu pai, em São Paulo, no processo que o meu pai estava de tratamento, meu pai, que não era bobo, falou, padre Jonas, você me atende confissão? Nós saímos do quarto, o padre atendeu, o meu pai saiu, olhou para mim e falou assim, o seu pai não é deste mundo. Eu entendi tudo. Depois o padre foi lá celebrar a missa de corpo presente do meu pai, na minha cidade. Saiu daqui, andou 9 horas, numa chuva danada, porque estava chovendo muito naquele dia. Foi lá e celebrou as exéquias do meu pai. Porque ele viu um sinal. O câncer pode ter vencido o corpo, mas não corroeu a alma. Porque o filho foi se colocando cada vez mais dependente do pai. Quantas vezes nós recebemos nãos, mas mesmo que Deus diga não para aquele pedido que eu faço, Ele continua sendo um Deus bondoso, amém? Ele continua sendo meu pai, mesmo que Ele diga não para mim, mesmo que Ele não responda como eu espere. Essa é a confiança do filho, porque o filho sabe do amor do pai por si mesmo. Eu confio. Mesmo que a minha inteligência e a minha razão, diante das cruzes, das provas, das dores as quais eu passo, das provações, às vezes a minha razão questiona, onde está Deus? Mas o meu coração de filho tem plena convicção, Ele está aqui. Mesmo que eu não o enxergue, porque eu sou filho e um pai nunca abandona o seu filho.
Esses dias um jovem que eu acompanho mandou uma mensagem para mim de uma situação extrema, de uma pessoa que questionou ele sobre Deus diante da situação que ela estava. E eu disse para ele assim: meu filho, nós não temos muita resposta racional para essas situações, mas diga para ela que quanto mais perto Deus estiver dela, menos ela vai conseguir enxergar com os olhos carnais, só se ela colocar o coração e a confiança de que Ele está com ela. Quantas vezes nós também, na hora de uma perda, na hora de uma dor, na hora de um não, na hora de uma cruz, na hora de um sofrimento, na hora de uma situação que nós não conseguimos corresponder, a nossa razão quis questionar a nossa fé, mas a nossa confiança vai dizer, a confiança que a criança tem: o meu pai é bom e ele está aqui, ainda que ele me disse não, ou que continue me dizendo não, Ele é meu pai e Ele é bom, e eu acredito na bondade dEle e na providência dEle. Intercessor, combatente, ser como uma criança. Está sofrendo? Está tudo dando errado? O mundo está virando de cabeça para baixo? Nada está como a gente planejou? Confia. Amém? Olha para quem está ao seu lado e diga: está dando errado? Está sofrendo? O mundo está virando de cabeça para baixo? Nada está como você planejou? Sorria para ele e diga: confia. Confia. Porque o Pai, diga para ele, porque o Pai cuida do Filho, ainda que ele não perceba. E deixa eu dizer um segredo para você: ainda que não pareça, Ele sabe o que é melhor para você. Ainda que doa. Quantas pessoas vieram para Deus na hora de uma grande prova? Na hora de uma grande dor? Quantas pessoas cresceram espiritualmente na hora de uma grande perda, ou da visita de uma enfermidade, ou na perda? Quantas pessoas cresceram espiritualmente, quantas pessoas estavam distantes, porque a herança não é nesse mundo, e aí Deus permite algo, aí Deus permite um sofrimento, aí Deus nos visita com uma cruz, aí Deus nos dá uma oportunidade de viver uma prova. A gente se aproxima dEle e Ele vai nos aperfeiçoando e nos fazendo parecer com Ele. E aí o filho vai tendo a carinha do pai, e vai se misturando com o pai, e vai entendendo o processo do pai que cuida do filho, ainda que eu não entenda com a minha razão, mas ele vai me transformando. Segura na mão de quem está do seu lado. Diga para ele: é nóis. Balança a mão dele e diga: você está disposto a sair desta Eucaristia determinado a ser como a criança, totalmente dependente de Deus, confiando totalmente nele e vivendo exatamente como filho, cada vez mais como filho, para receber a herança eterna? Responde agora, sujeito. Responde para quem te perguntou aí, fala sim. Agora responde para quem está em casa, sim. Agora balança a mão de quem está do seu lado e diga: é nós na herança do céu, porque é o filho que acolheu o amor do seu pai que vai entrar no céu. E é isso que nós precisamos atentar hoje. Eu vou perguntar para você, como Josué fez na Assembleia de Siquém. Depois de ter vivido todo um processo do cuidado de Deus, depois de ter visto as obras maravilhosas do Senhor, depois de ter sido usado profeticamente, que foi o trecho de ontem, até o versículo 13, Josué se reúne com o povo e pergunta. Primeiro ele diz: eu e a minha casa
serviremos ao Senhor. E aí ele vai e pergunta para o povo: a quem você quer servir? Eu quero terminar essa homilia com essa pergunta para você, deixando para você esse questionamento. Qual é o seu nome? A quem você quer servir? Ainda que ele te diga não? Ainda que ele permita provas? Ainda que você tenha perdas? Ainda que a cruz te visite? A quem você quer servir? Lembra desse dia, 19 de agosto do ano de 2023, quando a prova bater na sua porta, quando dores vierem, cruzes, sofrimentos, até mesmo enfermidades. Você lembra que nesse dia você disse: eu escolho Deus. Você escolhe Deus? Então fica de pé. Escolher Deus é não dividir o coração com o mundo, amém? Porque Ele é um Deus ciumento. É não dividir o coração com as nossas paixões, mas é amá-lo sobre todas as coisas, amém? Você está disposto a lutar por isso? É por isso que Josué insistiu muitas vezes. Parecia que Josué queria que o povo dissesse assim: ele não quer não. Mas ele estava sendo firme, porque eles precisavam ter uma firme decisão. Santa Teresa d'Ávila vai usar o termo determinada determinação. A quem você quer servir? Ergue os seus braços lá no alto. Feche os seus olhos. É Deus que está perguntando pela voz do Padre agora, para os intercessores, para os combatentes: a quem você quer servir? Responda agora. Fala para Deus de uma forma madura. Nós precisamos amadurecer na fé. Nós precisamos sair dessa imaturidade de criança birrenta. Nós temos que ser criança obediente. Parar de fazer birra, parar de fazer gracinha para chamar atenção. Não. Agora é hora da maturidade. A gente está chegando num tempo que a humanidade vai passar por grandes provas e sofrimentos. Se avizinham dias mais difíceis ainda. E se nós não amadurecermos na fé, nós vamos ser como aquilo que está lá no Apocalipse, no capítulo 6. Quando vai abrir o 6º selo, vai falar que caíram frutos verdes, que são aqueles cristãos imaturos, que na hora da prova, do terremoto, da sacudida vão cair, porque não amadureceram a sua fé. Nós estamos aqui hoje, de braços erguidos, diante do Senhor, para dizer: Senhor, é a Ti que eu vou servir. Eu não vou dividir o meu coração com os ídolos desse mundo. Eu não vou dividir a minha fé com os falsos deuses. Eu não vou permitir o paganismo na minha vida. Eu não vou aceitar esse materialismo me dominar o meu coração, o espaço da minha vida que é Teu. E nessa tarde eu quero declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É essa a minha decisão. É essa a minha decisão. Eu não quero somente eu estou decidindo pela minha família. Eu estou decidindo agora pelos meus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não aceito os falsos deuses. Eu não aceito a falsa religião, a religião universal proposta pelo anticristo e pelo sistema desse mundo. Eu vou servir ao Senhor, o meu Pai. Ainda que o Senhor me diga não, ainda que o Senhor me coloque de castigo, ainda que o Senhor me visite com cruzes, eu ficarei e permanecerei fiel até o fim. Eu servirei ao Senhor. A quem você quer servir? A quem você quer servir? A quem você quer servir?
quer servir. Da sua resposta, canta.